Olá pessoal, tudo bem? Aqui é José Roberto Sanches, eu sou advogado, sou professor de Direito. No nosso país, nós temos um grande número de acidentes de trânsito. Todos os dias, milhares de pessoas morrem ou, em caso de acidente de trânsito, ficam feridas. E hoje eu gostaria de falar sobre uma situação, nos casos onde ocorre acidente de trânsito, onde não há culpa. Ou seja, aquelas situações onde, apesar do acidente ter ocorrido, apesar das lesões ou até a morte ter acontecido, não haverá a culpa. E esses casos são exceções, obviamente, porque a maioria das vezes, nos casos de acidente de trânsito, ocorre culpa. Culpa do autor ou culpa da vítima. Muitas vezes a culpa é da vítima. Porque a culpa, ela decorre de uma série de fatores. O primeiro elemento é a conduta. Essa conduta, ela não é uma conduta ilícita, ela é uma conduta lícita. Ou seja, a pessoa, ela quer um resultado lícito. Por exemplo, dirigir um carro em alta velocidade, por quê? Porque ela está querendo chegar mais cedo em casa, porque ela está querendo ver a família, porque ela está com pressa. Essa é a ação, essa é a conduta. O resultado é que não é um resultado querido. Então ele bate o carro, o resultado, no caso aí o acidente, é um resultado não querido, porque se o resultado for querido, aí nós estaremos no campo do dolo. Existe um nexo causal, ou seja, algo que liga a conduta àquele resultado. E esse nexo, ele vai ocorrer justamente por conta da inobservância de um dever de cuidado. E essa inobservância, ela é demonstrada pela imperícia, no caso de não agir da forma correta, das regras de cuidado, da forma correta para aquela profissão, para aquilo que ele está fazendo. A imprudência, que é uma ação exagerada, uma ação exorbitada, por exemplo, correr demais, acelerar demais o veículo, uma pista de 60 por hora, ele está 80, 100 por hora. Ou a negligência. No caso, a negligência é um não fazer, uma situação onde o agente, onde aquele que deveria ter um dever de cuidado, por exemplo, com o seu veículo, ele não faz. Ele não mantém o carro com os pneus em bom estado, ele não manda o carro para revisão de freios, isso então é negligência. Em alguns casos, vai acontecer algo que a doutrina chama de infelicitas facti, ou fato infeliz. Um caso fortuito, uma força maior, algo que concorreu, algo que provocou aquele acidente e excluiu a culpa do agente. Por exemplo, o motorista do carro vem corretamente pela rodovia, numa velocidade compatível, algo que ele não espera acontece, que é justamente alguém embriagado fazendo malabarismo na frente dele, ele não consegue parar o carro e bate nessa pessoa, atropela essa pessoa e mata. Isso é um fato infeliz. Ele não agiu com culpa, também não agiu com dó, portanto não há que se imputar a ele nenhuma responsabilidade penal. Nesse mesmo sentido, há um outro princípio que também exclui a culpa, que é o princípio da confiança. Esse princípio diz o seguinte, que nas atividades compartilhadas, não há que se exigir de um dos componentes uma prudência superior à do outro, que pode vir a quebrar essa confiança. Por exemplo, nas relações de trânsito, nós confiamos que se eu estou cumprindo as regras de trânsito da forma correta, o outro também vai cumprir. Então eu paro no sinal vermelho e eu passo no sinal verde. Se o sinal está verde e eu reduzo demasiadamente a minha velocidade, o carro que vem atrás pode até bater em mim. Se cada semáforo verde eu parar, olhar, esperar, o outro vai bater em mim. Então, se eu venho, o sinal está verde para mim e eu passo, mas do outro lado, um motorista ou um motociclista passa no sinal vermelho, atravessa na minha frente, então eu não posso ser punido, não posso responder criminalmente se eu vier atropelar ou bater nesse outro veículo e causar um acidente automobilístico ou até lesão ou morte dessa pessoa. Por quê? Pelo princípio da confiança, eu espero, da mesma forma que eu estou cumprindo as regras de trânsito, que o outro também venha a cumprir com a sua parte, ou seja, cumprir as regras de trânsito. Portanto, tanto o infelicitas facti como o princípio da confiança, ou no princípio da confiança, em ambos os casos há exclusão da culpa.
tá ok? Então esse era o nosso recado para hoje. Espero que você assine o nosso canal e que acompanhe os nossos vídeos aí pela internet. Muito obrigado e um grande abraço.